tu acha que essa vitória aí, esse custo consegue, ele será pago? Tipo, vai valer a pena? Porque assim, a gente, agora que a guerra já começou, agora que o cara já invadiu o território, agora que já existem sanções e tudo mais, ninguém imagina o Putin falando: ih, errei, foi moleque, não vai rolar, vou desfazer, foi mal. Não, agora ele vai tentar chegar no objetivo, né? Que, putz, tu acha que valeria a pena? Mesmo, assim, você disse, ele não esperava que a guerra fosse durar 2 anos, né? Agora, nesse momento, eu imagino que ele estava pensando que ia estar negociando as sanções já, né? Mas não, ele ainda nem chegou lá. Então, será que vai se pagar esse investimento aí? Vai demorar assim, é um monte de custo que ele tá pagando, né? A Rússia, ela vai ter que passar por esse processo aí de, putz, olha a reputação que eles têm agora, né? Os caras que invadem os outros, pô. Que invade o outro, que é sancionado, que o Putin é um cara que é condenado pelo Tribunal Penal Internacional, ele não pode pisar em mais de 120 países. Claro que sempre tem que mudar um migué, né? Sempre dá um jeitinho. Mas, teoricamente, não pode pisar em vários países, então o custo seria muito elevado. Talvez, o que eu acho é que o Putin achava que o que ele fez na Geórgia em 2008 foi muito parecido com o que aconteceu na Ucrânia. Ele invadiu a Abkhazia, a Ossétia do Sul, e o Ocidente não respondeu à altura. Ele fez a mesma coisa na Crimeia de 2013 para 2014, o Ocidente também não respondeu. Dessa vez agora em Donbass, e toda aquela região até a Crimeia, eu acho que ele também achava que seria uma coisa que o Ocidente não responderia à altura. Mas o Ocidente respondeu. Agora, que nem você falou, ele tem que ir até o final. Até porque, se ele não conseguir pelo menos os territórios que já foram, porque ele fez referendo nos territórios. Claro que a Rússia que organizou, sob ocupação militar, eles que contaram os votos, né? Enfim, não sei a legitimidade. Mas ele fez referendo e na votação deles, mais de 90% da população quer pertencer à Rússia. Agora imagina se ele vai lá negociar, não. Tô dando de volta para a Ucrânia agora. Então ele tem que manter pelo menos os territórios que foram conquistados, que foram invadidos. Porque senão isso pode causar tanto uma queda de credibilidade geopolítica, quanto principalmente interna. Ele, nesse momento, é praticamente impossível imaginar que o Putin possa sair do poder internamente. O cara tem amplo apoio dos militares, ele tem um apoio muito grande das oligarquias também, os grandes empresários, todos ali ligados com o Putin, a Duma, que é o parlamento russo, praticamente também todo mundo da situação da Rússia, mas porque eles veem o Putin como um líder que está colocando a Rússia com destaque geopolítico, é a liderança dos BRICS. Pô, se a Rússia tem uma derrota, vai ter que devolver territórios, isso pode fazer com que o Putin perca a credibilidade. E a rua, como é que tá? Os caras lá estão... Os jovens, pelo menos, eles estão achando o quê? Deve estar achando uma merda. Né? Sim, você tem uma população muito dividida. Isso é interessante, né? Você separou bem, assim. Os jovens e as pessoas de 30, 40 anos ou mais. Porque o que a Rússia foi na década de 90 foi uma humilhação muito grande para a própria história da Rússia. O governo Boris Yeltsin, que é o governo pós-fim da União Soviética, por um momento que a Rússia teve que declarar moratória, uma série de países que eram área de influência da Rússia, os Bálticos, tudo foi ou para a OTAN, para a União Europeia, e o Putin ele conseguiu resgatar esse nacionalismo russo, a Rússia voltou a crescer economicamente, fez parte dos BRICS, interferiu na Síria, interferiu na Crimeia, então a Rússia voltou a ser uma potência importante. Só que os jovens russos, eles não viveram o que foi a Rússia dos anos 90. Então imagina que desde que eles nasceram, ou foi o Putin, ou foi o Medvedev. Porque o Medvedev foi um cara colocado ali, aliado do Putin até hoje, inclusive, né? De 2008 a 2012. Então, para eles, existe um certo inconformismo. E não sei se dá para acreditar exatamente, né, nas pesquisas eleitorais da Rússia, mas, por exemplo, nas últimas eleições, o Putin venceu com praticamente 80% dos votos. E as pesquisas de popularidade dão conta que ele tem uma popularidade grande, sim, no país. Interessante.